Josefine citava, antes do intervalo, uma série de pesquisas, especialmente a questão em cima de apreensão de armas, e a Alba pediu logo para falar. Alba, você quer discordar aí? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa pesquisa do ISER, que é o seguinte, baseou-se no depósito da polícia. Sim. Ora, se essas armas elas estão em redutos em que a polícia dificilmente entra, e quando entra, enfrenta um tiroteio danado, é muito pouco provável que as armas mais poderosas, que o Domi certamente poderá citar com muito mais propriedade do que eu, vão parar nesses depósitos da polícia. Então, é uma pesquisa extremamente enviesada desse ponto de vista. E eu também fico preocupada com o fato de que a maneira pela qual o movimento Viva Rio tem apresentado esses resultados podem levar a população a crer que, de fato, a proibição do porte e uso, a proibição da comercialização vão ter um efeito muito maior do que realmente irão ter. Eu não diria que não vão ter efeito nenhum, eu discordo do colega aqui do meu lado, mas também é preciso que todos tenham clareza em relação aos possíveis efeitos dessa campanha. Deixa eu só aproveitar. Eu sou inteiramente favorável ao monopólio legítimo da violência, mas esse monopólio legítimo ele já foi quebrado de diversas maneiras, não só pela existência do crime organizado, das quadrilhas, etc., mas também pela disseminação das seguranças privadas, né? Pela disseminação dos grupos de extermínio, das milícias que andam armadas, também ilegalmente, que fazem uso das armas para defender, supostamente, né, os cidadãos indefesos. Então, nós temos uma série de abusos que têm que ser vistos, né, e terem políticas públicas adequadas ao seu enfrentamento. Deixa eu só aproveitar simplesmente esse aspecto, o desarmamento, como está na lei, não será de modo nenhum suficiente. Deixa eu aproveitar, porque exatamente o Leonardo que você citou não deixou claro naquela primeira intervenção a graduação de não eficácia que você acha que não vai ter, né, eficácia. Veja, esse pressuposto de que os crimes são cometidos por pessoas sem antecedentes criminais, que foi citado pela Josefina. Isso é uma coisa que é tão fora de propósito, qualquer um sabe que isso aí não tem o menor sentido. Tem dois estudos feitos em São Paulo, um pelo Instituto Fernando Brodel, que mostra que 74% dos homicídios em São Paulo são premeditados. Quer dizer, não é um assaltante que vai na rua e a vítima reage, ele mata, não é pessoas que se desconhecem. O cara já sai de casa com a intenção de matar, 74%. E tem um outro estudo da USP, Núcleo de Estudos da Violência da USP, que mostra que 82% dos crimes cometidos em São Paulo são feitos por reincidentes. Então, essas duas estatísticas desarmam totalmente essa ideia que 60% dos crimes são feitos por pessoas sem antecedentes criminais. Mas, além disso, nós temos que lembrar que no Brasil, o menor de idade, quando chega a seus 18 anos, ou 18 ou 21, não sei exatamente, a sua ficha criminal é apagada. Ele passa a ser 18 anos, ele passa a ser um cidadão sem antecedentes, o que não quer dizer que ele não seja um criminoso, né? Então a gente tem que olhar essas estatísticas, no caso. A gente tem que olhar essas estatísticas com muito cuidado. Outra estatística que a representante Viva Rio citou é que essas armas apreendidas, né? Ela não citou que a maioria dessas armas apreendidas na polícia, elas são apreendidas por crimes sem vítimas. Então, por exemplo, a pessoa está andando armada na rua, vem o guarda, o senhor tem porte de arma? Não. Apreendeu a arma, é um crime. Então a arma vai lá para o depósito. Faz uma batida na casa de uma pessoa procurando drogas. Não encontra a droga, mas encontra a arma. A arma vai lá para o depósito. Então a maioria das armas ali presentes são crimes sem vítimas, entendeu? Elas estão lá por falta de um documento, de um papel. Não que ela seja usada para fazer algum malefício para alguém, entendeu? Tá, deixa eu passar aqui para o Domício agora um pouquinho, que da outra vez eu já queria. Depois eu quero falar. Depois eu te dou outra vez. Vamos lá. Estamos fazendo as perguntas erradas. As perguntas certas são: daqueles crimes que correspondem aos homicídios dolosos associados ao crime organizado, que percentagem deriva das armas cuja comercialização pode vir a ser proibida pelo referendo? A pergunta certa é: nos estratos de violência interpessoal, qual é o efeito real do uso da arma de fogo sobre a sua incidência?
Eu espero estar falando uma coisa consensual com a análise demográfica dos dados do IBGE. De 0 a 6 anos de idade, é um membro da família, normalmente é arma branca, é assim que crianças morrem. De 6 a 12, é num raio de 100 metros ao redor da escola, normalmente um estranho, arma branca, é assim que pessoas de 6 a 12 morrem. De 12 a 18, normalmente é meio a meio, entre um estranho e uma dinâmica de violência interpessoal, mais de metade arma branca, é assim que as pessoas morrem. 18 a 24 nós temos um viés. Se a pessoa acontece de ser pobre, acontece de ser preto, essa pessoa tem 3 vezes mais chance de morrer que as outras fatias da população se for homem. De 24 em diante é o dedo do Senhor. Pode acontecer qualquer coisa. Esses são os dados básicos da demografia dos atos contra a vida no nosso país. Perfeito. Não há nenhuma base, exceto o Ocidente, para nós acharmos que todos esses homicídios são afetados igual por uma proibição de comercialização de armamento no nosso país. De 0 a 6, eu diria que não serão afetados em absoluto. De 6 a 12, podemos ter uma discussão. Depende da cidade. São taxas pequenas nessas São, taxas. não, eu estou sendo só sistemático. Estou sendo sistemático para que poder discutir. A taxa mais alta, o pico, mas assim, incrivelmente picante lá nas alturas, é de entre 14 e 25 anos. Quando então eu E pergunto nesta que calibre faixa de idade, arma nós estamos falando. 92% dos homicídios são praticados por arma de fogo. E nós não temos um único estudo são homens, que nos homens. diga que o calibre e os tipos das armas que nós estamos falando são aquelas que nós estamos pensando em proibir. Aí eu concordo com você. Bom, mas aí, Essa pergunta aí não eu está concordo feita. com você. O papel da universidade, muitas vezes as pessoas confundem. O papel da universidade não é dar respostas absolutas a qualquer questão. Isso. É colocar a pergunta certa. E a pergunta certa é: qual é a ofensividade das armas que nos ameaçam em termos de segurança pública? A próxima pergunta certa é: uma proibição da comercialização dos armamentos que o Brasil produz e vende para os cidadãos comuns brasileiros terá que efeito? Algum há de ter. Terá que efeito sobre isto? Porque senão, e aí eu respeito uma decisão que pode ser puramente política, embora eu vá votar contra, tem uma questão de paixão. Eu queria que não tivesse arma nenhuma no nosso país. Isso é lindo, né? Não, Isso vamos aí mais adiante. Há países em que desarmamentos voluntários têm muito pouco sucesso, historicamente falando. Perfeito. Desarmamentos compulsórios, isto é, respaldados pelo uso da violência que nós queríamos evitar, têm extraordinário sucesso no mundo. Você tem um país democrático como a Grã-Bretanha, em que a posse de uma arma justifica a entrada de uma força de operações especiais na sua casa com um mandato sumário do juiz. Japão. Estamos falando de 500 anos de história, não estamos falando de uma lei. Poderia ser me alongar, mas sei que você pediu para a gente falar um pouquinho. Isso. Bem, deixa eu passar um pouquinho para a Josefina, que tinha pedido e, de certa maneira, ficou na berlinda nessa questão de não haver uma alteração substancial. na verdade é o seguinte, respondendo um pouco ao que foi colocado pela Alba e pelo Leonardo, essa pesquisa que foi feita, enfim, em cima de armas apreendidas pela polícia entre 1950 e 2003, quando você faz o mapeamento dessas armas, onde elas foram apreendidas exatamente onde há zonas de conflito no Rio de Janeiro. Elas se sobrepõem a mapa das facções armadas no Rio de Janeiro. E, para responder de novo um pouco a sua colocação, essa base de dados ela foi apurada para que todos os casos onde a arma foi devolvida a seu proprietário não estejam contabilizados. Então, aqueles casos que você estava falando de falta de registro não estão incluídos nessa pesquisa. A gente entende o seguinte, a questão que você colocou de se vai ter efeito sobre a criminalidade. A gente tem que entender que o referendo, ele é o artigo 35 de uma lei que tem 37 artigos. Quer dizer, ele é um artigo só. Ele se encerra dentro de uma série de medidas. A campanha de entrega voluntária de armas também era só um artigo, que é o desarmamento da população civil. O resto são artigos que dão os meios e as obrigações à polícia para justamente desbaratar as quadrilhas e lutar contra o tráfico de armas. Como? Como, por exemplo, a integração das bases de dados
do Exército, que consta informação sobre produção, comercialização de armas, exportação e importação, e os dados da Polícia Federal, onde constam os dados sobre registro e apreensão de Só armas. fazer uma parte a você, Josefina. Isso quer dizer, só uma coisa, antes não havia comunicação entre essas duas coisas. Então, uma arma apreendida não podia ser rastreada, não se sabia de onde vinha, quem tinha vendido essa arma a quem. Agora, com essa nova lei, você tem essa integração de dados que vai permitir o rastreamento das armas. Quer dizer, são medidas que têm que ser, que permitem, sim, a luta contra a criminalidade. Não, isso é um sistema que demora para acontecer. A lei até prevê 1 ano para essas bases funcionarem juntas. A base de dados já existe desde 1997. Foi aprovada com a Lei 9437. Então não tem sentido dizer que foi a lei de desarmamento que vai proporcionar isso. Se isso não aconteceu até hoje, não vai acontecer nunca. Deixa eu só tentar ver se boto um parâmetro aqui em comum. Me parece que todos os, independente da posição a favor ou não dessa restrição de comercialização, não teríamos aqui, acho, ninguém a favor de um comércio ilegal ou de um contrabando de armas. Claro que não. Né? Então, mas é isso só não é uma tirar esse questão, ponto. mas isso não é uma questão de ser a favor ou ser Não, contra, porque porque ela a tá gente dizendo, sabe nós que temos as drogas opção. são ilegais e, no entanto, Eu não o tinha tráfico ideia. floresce. Mas quais são Nada Nós nos temos garante opção, olha que que essa coisa. lei vai aumentar o comércio ilegal. Nada nos garante. Isso tudo vai depender do quê? De instituições fortes, política de segurança bem feita, bem montada, etc, etc. E eu fico me perguntando como que a proibição da comercialização vai ajudar o rastreamento. Nos Estados Unidos, a comercialização ela é permitida, e aliás no Canadá também, onde quase não se faz uso das armas. Né? Na Europa também. Na Europa também. Não, na Inglaterra. Mas, por causa disso mesmo, os comerciantes são obrigados a ter o registro da arma. No comércio ilegal, como no tráfico de drogas ilegais, fica muito mais difícil você ver saber a origem, saber a qualidade, Mas aí etc, que está, é o etc. contrário, as drogas começam ilegalmente, sempre, são produzidas ilegalmente, comercializadas ilegalmente, consumidas ilegalmente, tudo ilegalmente. As armas não, as armas, a grande maioria, 90% começam legalmente. E aí depois, Aonde? Então, aí que está, tem vários Israel, caminhos, não é nos Estados verdade, Unidos, as na armas no Rússia, Brasil na não tem produção China. caseira. Entendeu? E tem 1% de produção caseira, as pessoas que fazem arma em casa. mas O aqui resto tem arma começa no nas mundo fábricas. inteiro, Então vamos controlar as José. armas onde elas começam. Depois, como que os bandidos procuram armas? De onde vêm as armas? Uma grande fonte de abastecimento das armas é o mercado legal. Essa mesma pesquisa feita sobre essas mesmas armas comprovou que 1/3 das armas que tinham sido apreendidas no crime tinham registro. Quer dizer, isso foram de compradas. novo se baseando nessa Isso, que é uma pesquisa pesquisa que foi feita desconfiável. simplesmente no depósito policial. Quando eu entro numa favela Isso. para fazer entrevistas, Elas- eu vejo armas armas do mundo longas. inteiro. Eu não preciso ser um domício Claro. proença para saber que aquela arma é E elas são importada. 20% das armas que 20 são não, apreendidas muito no mais Brasil. que isso. Muito mais que isso é a arma que entra ilegalmente no país, arma produzida em Pois. outros países Claro. que E não o tem que se Brasil. encontrar essas rotas, eu Esse concordo. é a minha principal dificuldade com a campanha de desarmamento e todas as posições do Viva Rio, é que se baseia e vive repetindo os dados dessa pesquisa, que é uma pesquisa que tem esse limite, simplesmente baseada nas armas que estão no depósito policial. Isso está nos ajudando a pensar algo que seja mais eficaz, do ponto de vista dessa pergunta que Domício nos coloca? Eu acho que não, porque se a gente fica repetindo os mesmos argumentos sempre, nós vamos perder de vista um outro conjunto de coisas que estão acontecendo e para o qual nós não estamos nos preparando, né? Que é justamente a entrada dessas armas ilegais que são produzidas no mundo inteiro e que entram pelas mesmas fronteiras Claro, por isso a impossíveis CPI. de controlar que o Brasil tem, né? E pelas quais também passam as Bem, drogas ilegais. eu vou ter que fazer um intervalo. Nós vamos voltar já já. Aguardem que a gente já volta.